Senhores, como estamos? Voltamos aí com os nossos trabalhos, a vencida etapa do 24º exame da OAB, onde ainda eram cobradas as normas seletistas segundo a legislação antecedente, preparando-nos para o próximo exame, 25º exame preparatório para a Ordem dos Advogados do Brasil. A gente vai falar agora do direito do trabalho, mas já um direito do trabalho novo, um direito do trabalho já reformado. E aqui eu antecipo, o quanto possível eu vou tentar podar algumas arestas, vou tentar ajustar o texto da reforma trabalhista àquilo que seja bom senso. Aqui e acolá nós estamos observando no cenário jurídico nacional categorias de magistrados e membros do Ministério Público do Trabalho, como já seria esperado, criticando amplamente a reforma trabalhista. Lá do outro você vê aí a parte da advocacia trabalhista, voltada a sindicatos e a advocacia autoral, também criticando. E por outro lado você vê o pessoal da reforma criticando a reforma trabalhista ou aplaudindo a reforma trabalhista, dando uma interpretação extremamente extensiva àqueles advogados patronais. Eu não sou magistrado, eu sou advogado muitos anos, advoguei somente para a área patronal, hoje eu também advogo para a parte de sindicatos. Já participei de alguns cursos, algumas palestras, algumas conferências sobre a reforma trabalhista, tanto ministrando como assistindo, e já li algumas obras, e eu consigo aqui filtrar um pouquinho do que vem a ser exagero de parte a parte, e nós vamos andar pelo veio do equilíbrio, pelo veio do bom senso. Diz aí o sábio que a virtude está no meio, a virtude está no equilíbrio, e a gente vai passar por aqui, tá certo? Entretanto, não podemos nos afastar do fato de que nós estaremos em uma prova. E uma prova não há espaço para debate e muita crítica. Na prova, e a prova é de caráter objetivo, nós sabemos que o que há a ser discutido como gabarito é aquilo que está na norma. E é isso que a gente vai se prender à norma e, o quanto possível, algum debate a respeito disso. Nós vamos começar um novo curso de Direito do Trabalho. Começaremos aqui, como sempre, por fontes e princípios. Em matéria de fontes, aparece o texto da reforma trabalhista lá na parte das fontes subsidiárias, quando vamos tratar aí do artigo 8º da CLT e os seus 2 parágrafos. Antes era apenas um parágrafo único. Quando falarmos dos princípios, eu tenho algum comentário a fazer sobre o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas em face do que dispõe as normas coletivas. Mas será mesmo no direito coletivo que a gente tem um profícuo debate a respeito da parte principiológica, tá? No correr do nosso curso, a parte de relação de emprego altera muito pouco, tá? Tem lá o texto do artigo 444, tem a parte do contrato de trabalho, tem a parte de jornada de trabalho, a parte de remuneração, e em cada tópico tem as suas diferenciações. Nós vamos tratar de um por um, tá? Agora nós vamos começar com fontes, e eu sempre digo, é uma parte extremamente importante. Outro dia mesmo, eu estava ministrando uma pequena palestrazinha a um grupo de sindicatos, dentre eles um dos quais meu cliente, e eu estava fazendo referência ao texto da reforma trabalhista e falando sobre a necessidade de você conjugar os acordos e as convenções coletivas. Estava falando eu sobre a mudança no raciocínio, que não mais existe aquela história de norma mais favorável, de uma situação absoluta. E hoje você tem regras, receitas prontas e indissociáveis, como o acordo coletivo prevalecendo sobre a convenção coletiva. Mas daí surgiram questões sobre regulamento de empresa, surgiram questões sobre contrato de trabalho, questões sobre convenção coletiva, enfim. O que nós devemos ter em mente é que quando você pega um negócio jurídico, não só o trabalhista, mas qualquer negócio jurídico, pessoal, você tem que entender que vários são os regramentos. Por exemplo, suponhamos que você vá alugar um imóvel, que você vá alugar um apartamento, um imóvel residencial, um imóvel comercial. O que vai reger a relação entre vocês é o contrato de locação. Entretanto, existe a lei do inquilinato, que traz balizas um tanto suaves, mas balizas que devem ser seguidas. Você pega uma convenção de condomínio, há uma série de coisas que se colocam numa convenção de condomínio, mas você não pode colocar tudo o que você quiser.
a relação do condômino para com o condomínio, ela é regida pela convenção de condomínio, mas também é regida pelas leis extravagantes, pela legislação estatal. Veja, por exemplo, que outro dia eu tive uma situação de uma senhora que queria ter um cachorro dentro do condomínio, perfeito? E a convenção dizia, não pode. Assim como tinha outra cláusula da convenção condomínio que dizia que o menino não podia brincar embaixo do pilotis, tá? São regras previstas na convenção do condomínio, mas que nem sempre são válidas, porque o ordenamento jurídico está sendo ofendido pela autonomia das partes. E aqui então a gente chega na nossa dicotomia, tá? Quando a gente vai falar de fontes, a gente começa a perceber que cada relação jurídica, ela tem a parte contratual e a parte estatal. E eu tenho que harmonizar essas regras. Eu tenho que harmonizar tudo que vem do Estado com tudo que vem da vontade das partes. Isso no direito civil são os dois únicos elementos que vão reger a problemática, ou seja, o que vem do Estado e o que vem da vontade das partes. Já no Código Consumeirista, por exemplo, não. Lá você tem a autonomia das partes, mas ela já é podada, ela é mitigada por todo o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Já há uma relação de desiguais e o legislador tenta igualar. No direito do trabalho, então, é ainda mais complexo, porque eu tenho a autonomia das partes, eu tenho as normas estatais, eu tenho o sindicato. Então eu tenho 3 frentes de análise. Por isso eu tenho que estudar fontes. Em outras palavras, eu preciso saber de onde chovem as normas, de onde as normas caem, para poder reger aquele contrato de trabalho, aquela relação trabalhista. Dou-vos um exemplo, tá? Esses dias me ligou um dono de uma empresa, né? Eu sou advogado de várias franquias Subway, e aí ele me ligou e falou, Hugo, eu preciso homologar a minha rescisão no sindicato pela reforma trabalhista, me disseram que não. Eu digo, realmente, pelo texto do artigo 477 da CLT, não mais você precisa homologar a rescisão do contrato de trabalho no sindicato da categoria. Mas eu falei com ele, salvo engano, a convenção coletiva exige. E aí eu fui lá na convenção coletiva e ela exige. Então te fazem uma pergunta, preciso homologar ou não preciso homologar? Eu vou consultar as regras jurídicas daquele caso. E nas regras jurídicas estatais, eu não preciso homologar. Nas regras jurídicas de convenção coletiva, eu preciso homologar. Perfeito? Então o que vale, no caso, a convenção coletiva. Perfeito? Esses dias me procurou um cliente querendo incorporar a gratificação de função. Pelo texto da reforma, mesmo que eu reverta o empregado para a função anteriormente ocupada, não mais incorpora a gratificação de função de confiança, ok? Só que o regulamento de empresa diz lá, a função de confiança exercida por 7 anos incorpora a proporção de 70%, por 8 anos 80%, por 9 anos 90%, por 10 anos 100%. Então eu tenho agora um texto, uma norma estatal dizendo não incorpora, e eu tenho, por outro lado, um regulamento de empresa dizendo incorpora. Regulamento de empresa é contrato. Se é contrato, ele vai prevalecer sobre a norma, até porque ele é mais favorável. Então, o fato é que chovem perante um contrato de trabalho várias normas. Normas de origem estatal, normas de origem contratual, normas de origem sindical. Eu preciso harmonizar essas normas. Por isso eu tenho que estudar fontes, de onde elas provêm e qual é a hierarquia de uma para com outra. O que eu estou querendo dizer a vocês é que um contrato de trabalho é regido por normas advindas de vários setores, das partes do sindicato e do Estado. É o que demonstra a minha ilustração. Por favor, vamos lá no nosso slide, vai lá. Então você tem aí, por que estudar fontes? Porque eu tenho uma relação de emprego, eu tenho aqui a figura do empregador, eu tenho a figura do empregado, e eu tenho este objeto aqui, a relação de emprego, perfeito? Ela será regida, essa relação de emprego, por quem? Pela CLT. Ela será regida por uma convenção coletiva, por um acordo coletivo, por uma Constituição Federal, por leis extravagantes. Ela será regida também por tratados internacionais. Ela será regida também por sentença normativa. Então,
há um sem número de normas que podem regulamentar esta relação. Você ainda tem um regulamento de empresa e um contrato de trabalho. Olha só o tanto de coisa que você tem. Volta para cá um pouquinho. Você imagine só se existe uma criança numa casa e a criança está lá, por exemplo, tentando, sei lá, pintar a parede. Perfeito? Aí ela pergunta para a babá: posso pintar a parede? A babá diz: pode. Então, pela babá, ela pode. Perfeito? Aí ela vai e a mãe vê o menino pintando a parede. Menino, você está pintando a parede. Aí ela diz: a babá deixou. E a mãe diz: mas eu não deixo. Perfeito? Então, pode ou não pode? A babá deixou, a mãe não deixou. O menino, então, na dúvida, corre ao pai dele: pai, eu posso pintar a parede? E o pai diz: pode, você pode pintar a parede. Aí fica aquela história toda. Quem está certo? A babá, a mãe ou o pai? Perfeito? E o menino ainda fica na dúvida. Vai perguntar para os avós. E os avós dizem: posso pintar a parede? Lógico que os avós vão dizer: sim, avô deixa tudo, né? Pode pintar a parede. Perfeito? E o menino na dúvida fica: nossa, eu posso ou não posso? Aí ele sai de casa e vai pintar a parede do condomínio. Daí ele pergunta para o síndico: posso pintar a parede? A convenção diz: não pode. Então você vê que várias regras querem reger aquele menino. E ele vai obedecer quem? Eu preciso harmonizar. Óbvio, no caso vai valer quem? A mãe, a esposa, sempre são as que mandam, perfeito? Mas tem uma regra, uma hierarquia posta a decidir, tá? Então, no direito do trabalho é isso. Eu posso ter uma única relação e eu ter várias normas disciplinando. Por exemplo, suponhamos que eu tenha feito hora extra pela Constituição Federal, hora extra adicional de 50%, pelo acordo coletivo, hora extra adicional de 60%, pelo contrato de trabalho, hora extra adicional de 55%, pela convenção coletiva, 70%, pelo acordo coletivo, 60%, pela norma da categoria, já que você é advogado, 100%. Então, dentro daquela história toda, qual é a norma que vai valer? Eu estou te mostrando que há várias normas possíveis convivendo ao mesmo tempo. Algumas de origem externa, outras de origem interna. Algumas hétero, ou seja, de fora, diferente. Outras autônomas, as próprias partes. Eu tenho que primeiro saber quais são e depois eu tenho que harmonizá-las. É para isso que a gente estuda a fonte. Volta para o nosso desenho, portanto. Então você tem aí, ó, todas essas normas a reger a relação jurídica. Logo, eu preciso organizar a origem de cada norma dessa. E depois de organizar a origem, eu vou assim classificá-las. Vem aqui comigo na câmera 1, portanto. Então, meu amigo, o que eu quero que você venha e me acompanhe? Agora eu vou classificar as fontes quanto à origem, materiais, formais, autônomas, heterônomas. Depois, quanto à função, supletiva e subsidiária. Depois de eu classificar quanto à função e quanto à origem, eu vou falar um pouquinho da hierarquia das fontes. Depois da hierarquia das fontes, nós passaremos aí, então, a outra classificação de fonte de Washington de Barros, que de vez em quando cai em prova, mas normalmente não é o caso aqui da OAB não, tá certo? Aí vem primária, secundária, origem estatal, mista e assim vai. Beleza? Então agora nós vamos ir para as fontes, a sua classificação quanto à origem. Vamos voltar para o nosso slide? Vai lá, por favor? Caminha, vem comigo. Então você tem as fontes, elas podem ser assim definidas, quanto à origem, quer dizer, de onde vêm essas fontes, tá? Se você olhar, eu tenho aqui CLT, ela vem de onde? A CLT vem do Estado, né? Olha só, convenção coletiva vem de sindicato, acordo coletivo vem de sindicato, das próprias partes, Constituição Federal, ela vem do Estado, ou é a própria Estado, inclusive. A lei, ela vem do Estado, tá? Aqui, os tratados internacionais vêm de fora, né? Eles vêm de fora. O regulamento de empresa e contrato individual de trabalho, os dois vêm das próprias partes. Então, eles têm uma origem contratual. Então, eu tenho que analisar isso. A sentença normativa, ela vem de onde? Ela vem também do Estado. Então, eu tenho que saber de onde vêm essas fontes. Por isso, eu classificá-la aí. Nossa Senhora! Eu não vou nem saber falar isso de novo em mesóclise, né? Eu as classificarei, agora ficou mais fácil, desta maneira, ou seja, quanto à origem. Isso cai em prova. Então, quanto à origem, elas podem ser fontes materiais ou fontes formais. Formais autônomas e formais
heterônomas. Vamos lá? O que seriam fontes materiais? Eu vou colocar uma palavra só para definir cada uma. Os slides que se seguem também falam sobre isso. Fonte material é fato social. Fonte material, fato social. Fonte formal, não tem nada a ver com coisa escrita, não. Fonte formal é regra de conduta. Regra de conduta. Perfeito? Autônomas, próprias partes. Próprias partes. Próprias partes. Heterônomas, você vai pensar em um terceiro. Será que é isso mesmo, Hugo? De fato é isso mesmo. Caminha comigo, cada slide que se segue você vai ver. Fonte material são fatos sociais que dão origem às normas. Já caiu em prova Revolução Industrial, Revolução Francesa, as encíclicas papais, encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. Leão XIII, de vez em quando cai isso em prova. Carlos Chagas é que gosta desse negócio aqui, tá? Vem cá comigo então. Olha só. O que é então uma fonte material? Tudo que você fala de material é fato, é questão social. Então, todo mundo sabe que o direito do trabalho, segundo os posicionamentos históricos, ele surgiu da seguinte maneira: Revolução Industrial, o boom da indústria, então várias vagas de emprego ofertadas, migração do pessoal do campo, da cidade, para trabalhar nas indústrias, por causa da invenção da máquina a vapor. Então você tem lá máquina a vapor, indústria bombando, um monte de gente para trabalhar e o industrial aqui só olhando quem ele vai escolher para trabalhar. Muita oferta, pouca procura, o preço das coisas cai, ou seja, o preço da mão de obra caiu. Então o direito do trabalho surgiu nesse cenário e ninguém tinha lá para proteger, porque paralelo à Revolução Industrial tinha a Revolução Francesa. Revolução Francesa dizia, todos são iguais perante a lei, ou seja, o grande industrial, poderosão, bombado, é igual àquele mirradinho trabalhador, né? Resultado, você tinha monstros de poder com pessoas totalmente hipossuficientes, vistas como iguais. Esses fatos sociais movimentaram o Estado a se coçar e falou, opa, tem que fazer uma regra para resolver esse problema. E aí o direito do trabalho surgiu a partir desta equação, não tão simples, não tão rápido dessa forma como eu narrei, com um monte de detalhes, cronologia, fatos, etc. Mas é assim que surgiu o direito do trabalho, tá? E neste caminho, então, é que você tem fatos sociais como origem. Um grande fato social que deu origem à reforma trabalhista, por exemplo, foi o movimento dos empresários. A classe empresarial, e olha a covardia dessa questão, tá certo? A classe empresarial, desde 1998, ela vem se movimentando para ter uma reforma trabalhista. Timidamente, o governo Fernando Henrique, pela Lei 9.601 de 98, já criou flexibilização do contrato a prazo certo, criou lá o banco de horas, perfeito? E aí projetos desde esta época vêm sendo estabelecidos e agora, com o nosso governo atual, ele acabou sendo aprovado e aí passou a ser, e agora quer ser implementado. E se você pegar para observar, várias cláusulas da reforma trabalhista beneficiam o empregador. Muitos dizem que prejudicam o empregado. Prejudicar o empregado é uma consequência. Na verdade, o fato social é o movimento da classe empresária querendo aumentar a sua viabilidade. Esse movimento da classe empresária, silencioso, não revolucionário, não manifestação, nada nesse sentido. Esse movimento da classe empresária, muito de bastidores, acabou levando à reforma trabalhista. Tá? A pressão internacional também levou à reforma trabalhista. Então, são fatos sociais que deram origem a essa lei 13.467. Isso é fato social. Recentemente, em 2015, houve uma greve e da greve gerou uma sentença normativa. Sentença normativa não, um acordo coletivo. A greve é o fato social, o acordo coletivo é a fonte formal. Então, fato material é fonte material. Fato. Lembra da nossa teoria tridimensional do direito? Fato, valor e norma. Um fato valorado pela sociedade vira norma. Então, este fato é o que a gente chama de fonte material. Só para você fazer uma analogia. Fonte. Fonte vem do latim fons. Fons que quer dizer manancial, origem. Então, fonte material é quase que pleonasmo, né? É a origem da fonte. Fonte material é a fonte da fonte.
perfeito? Então, se você observar em um item de prova, fonte, material, matéria, 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 fato social, isso aí vai ser fonte material, beleza? Dá uma olhadinha para mim, por favor. Eu quero só atentar para ti uma coisa. Fonte material não tem subclassificação. Fonte material é absoluta. Fonte material é só o fato social. A fonte formal é que tem fonte formal autônoma e tem também a fonte formal heterônoma. Fonte formal autônoma e a fonte formal heterônoma. Perfeito? Então, observe, pessoal, que você tem uma subclassificação somente nas fontes formais. E de vez em quando o examinador confunde isso aí, ele quer fazer com que você incorra em erro. Daí ele coloca aqui, ó, fonte material, por exemplo, ele vai querer dividir fonte material em autônoma, fonte material heterônoma. Heterônoma. Não tem essa subclassificação, tá certo? Ou seja, fonte formal é apenas, a fonte material é apenas fonte material, é absoluta, não tem subclassificação, perfeito? Bom, seguindo na nossa situação, a gente vai para a fonte, então, formal. Formal quer dizer regra de conduta, regra abstrata de conduta. Regra abstrata de conduta, perfeito? Então, a regra abstrata de conduta é a fonte formal. Olha para cá. Para que haja fonte, para que você pense em fonte, duas características são necessárias: a abstração e a generalidade. Vem aqui comigo na 1, por favor. Portanto, de novo, para que eu pense em fonte, eu tenho que pensar em duas situações: a abstração e generalidade. Uma coisa não será fonte se ela for pessoal. Por exemplo, se eu criar uma lei dizendo Lei 13.200.000, tá? Nomeio José das Couves como secretário de governo, né? Isso não é uma lei especificamente porque é uma norma direcionada a uma pessoa. Então você não tem aí a abstração e a generalidade, tá? Se eu disser assim, ó, fica garantido a estabilidade contratual de Anísio Ferreira Freitas. Perfeito? Se eu tenho uma estabilidade contratual para aquela pessoa, isso não é fonte, porque não tem generalidade, não tem abstração. Então preste atenção. Quando eu falo em fonte formal, eu não estou dizendo que é fonte escrita. Eu estou dizendo regra de conduta abstrata e genérica. Regra de conduta abstrata e genérica. Perfeitamente? Volta aqui, por favor, na outra. Vamos lá, câmera. Então, vem aqui comigo no slide. Vai lá. Fonte formal, portanto, regra de conduta abstrata. Tá? Autônomas, as próprias partes interessadas, as próprias partes interessadas, as próprias partes interessadas é que vão reger essa situação. Tá aqui, ó, normas criadas pelos próprios interessados na relação jurídica a ser disciplinada. Você tem acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho, tá? Só para você saber qual é a diferença de acordo coletivo e convenção coletiva. Convenção coletiva, se lembrar, entre sindicato patronal e sindicato obreiro. Portanto, se ela é entre um sindicato patronal e o sindicato obreiro, a convenção coletiva ela é uma norma para toda a categoria. Já o acordo coletivo é celebrado entre o sindicato de empregados, né, ou empresa ou grupo de empresas. Logo, o âmbito de atuação é a empresa. Empresa, perfeito? Então, você tem aí um aspecto, vem aqui comigo de novo, um aspecto de abrangência. Simplesmente, por hora, simplesmente de abrangência. O acordo coletivo é para aquela empresa, a convenção coletiva é para a categoria inteira. Tá? Para a categoria inteira. Volta aqui comigo, vai lá. Aqui eu separei só para a gente colocar. Ó. Você tem acordo coletivo de trabalho. Igual ao quê? É uma norma de natureza contratual. Ou seja, um contrato com alma de norma, uma norma com alma de contrato. Eu não sei como é que você vai
a resolver esse axioma, mas o fato é que é uma norma de natureza contratual, onde do lado você vai ter empresa ou grupo, e de outro lado você vai ter sindicato patronal. Sindicato patronal. Os entes coletivos são esses, perfeito? Do lado de cá você vai ter convenção coletiva de trabalho, você vai ter sindicato obreiro, sindicato obreiro de um lado, e do outro lado, sindicato patronal. Tá? Daí a gente tem essa definição desses dois exemplos de fontes formais autônomas, ok? Segue comigo, vamos lá. Então você vai ter fonte formal autônoma e a próxima é a fonte formal heterônoma. Heterônoma, norma criada por um terceiro alheio à relação jurídica disciplinada. Via de regra, esse terceiro é o Estado, por intermédio, por exemplo, da Constituição, das leis. O principal exemplo que cai em prova é a sentença normativa, mas fonte formal heterônoma, você vai pensar, por exemplo, em Constituição Federal de 88, você vai pensar, por exemplo, em CLT, você vai pensar, por exemplo, em leis, você vai pensar, por exemplo, em tratados internacionais, porque eles entram no país com status de lei. Esse aqui é o que mais vem em prova, ó, a sentença normativa. O que é a sentença normativa? Vem cá comigo. Sentença normativa é aquela, vamos dizer assim, a interferência estatal quando os entes coletivos não chegaram a acordo. Vou dar um exemplo, vou esclarecer isso para você. Olha só, vamos supor que você, empregado, chegue para o seu empregador e diga: empregador, fiz hora extra e você não me pagou, me pague. Aquelas normas, aquela relação jurídica está regida por normas. Ou seja, se eu fizer hora extra, eu tenho direito de receber hora extra. Eu peço, o empregador resiste, nós temos um conflito que rege só aquela parte, um dissídio, né? As partes não estão convergentes, elas estão dissidentes. Se elas estão dissidentes, aquele conflito vai ser caracterizado como um conflito individual, um dissídio individual, porque a sentença vai resolver só aquele problema. Perfeito? Entretanto, suponhamos que a categoria esteja em greve e eu preciso criar normas para a categoria. Normas que vão transcender a pessoa do trabalhador. Ela vai para a categoria inteira. Então não é mais uma dissidência individual, é uma dissidência coletiva. Então esse dissídio de natureza coletivo é chamado dissídio coletivo. Ele existe quando os entes coletivos não chegaram a acordo. Porque quando os entes coletivos chegam a acordo, faz-se um acordo coletivo de trabalho. Quando os entes coletivos chegam a acordo, faz-se uma convenção coletiva de trabalho. Entendido? Então, quando eu tenho um dissídio individual, a sentença será uma sentença simples, mera aplicação da lei ao caso concreto. Quando eu tenho um dissídio transindividual, a sentença será de caráter normativo, chamada sentença normativa. Então, do mesmo jeito que no dissídio individual, quando eu tenho conflito, o que resolve é uma sentença, só que é individual, não tem abstração nem generalidade, por isso sentença não é fonte de direito. Beleza? Pelo menos não nesse sentido que a gente está falando aqui, tá? Já no coletivo, se as partes coletivas não chegam a um acordo, eu vou para o Estado. O Estado vai proferir uma sentença normativa. Hugo, ainda não entendi. Vem cá comigo no slide que eu te mostro. Vem cá. Olha só, eu tenho a negociação coletiva. A minha negociação coletiva, ela vai ser bem sucedida. Se ela for bem sucedida, ela vai gerar um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Mas a minha negociação coletiva pode ser frustrada. Se ela for frustrada, eu de comum acordo vou instaurar o dissídio coletivo. E o dissídio coletivo será solucionado por uma sentença normativa. Sentença normativa, ela é uma sentença que vem do judiciário. Judiciário, portanto, ele é um terceiro, né? Ele é um terceiro, ele está impondo a solução. Se ele é um terceiro, isso aqui vai ser considerado o quê? Uma fonte heterônoma. Perfeito? É por isso que você tem isso aqui, ó, a sentença normativa é exemplo de fonte formal heterônoma.
E por isso que acordo ou conversão é fonte formal autônoma. Essas duas aqui, ó, são fontes autônomas. A sentença normativa é heterônima. Vem cá. Então, pessoal, grave assim, ó. Onde tem acordo, não tem sentença normativa. Onde tem sentença normativa, não vai ter acordo coletivo, porque uma coisa é excludente da outra. Se eu tenho um acordo coletivo ou convenção coletiva, que as partes chegaram a um consenso. Ou, se as partes não chegaram a um consenso, é o Estado que vai interferir e vai resolver. Estado é terceiro. Terceiro é heterônima. Por isso, sentença normativa, fonte formal heterônima. Com isso, a gente chega à conclusão dos nossos primeiros temas. Aqui ainda nada ainda de reforma, tá? Tem fonte formal autônoma, fonte material e fonte formal. Material é absoluta e formal ela é relativa, tem duas divisões. Ou seja, fonte formal autônoma e fonte formal heterônoma. Exemplos foram colocados aí na nossa planilha. Beleza? Então, a gente encerra essa primeira parte do módulo com fonte formal autônoma e heterônima e a gente volta daqui a pouquinho debatendo aí a hierarquia das fontes, tá? E também a questão do contrato individual de trabalho. Beleza? Um grande abraço a vocês.